Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa, já caminhando para o fim do tempo pascal. No próximo domingo, nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor. É o Senhor que se eleva ao céu e está agora junto do Pai. E depois, no outro domingo, nós celebraremos a grande festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja reunida e sobre cada um de nós. E depois continuamos o tempo comum novamente. Então, o tempo da Páscoa, que vai do domingo da Páscoa até o domingo de Pentecostes, esses 50 dias onde nós fomos meditando sobre aquilo que aconteceu depois da ressurreição do Senhor, as aparições do Senhor, sobre o início da igreja, como os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos foram se organizando, as perseguições, as decisões que eles precisaram tomar. Tudo isso nós estamos vendo, nós já vimos bastante coisa, e até daqui 15 dias, quando celebrarmos Pentecostes, nós veremos agora já voltados mais para esta vinda do Espírito Santo, como foi ali o início da igreja também. No domingo passado, nós meditávamos no Evangelho sobre o amor que Deus pede de cada um de nós para com Ele, né, o nosso amor para com Deus, e nesse amor para com Deus, o nosso amor com os irmãos e irmãs, o nosso amor entre nós, porque somos uma família. E vocês se lembram que nós meditávamos que, como filhos de Deus, nós somos também membros desta família que é a igreja. Somos filhos de Deus, somos membros da igreja, somos católicos, somos cristãos. E como membros da igreja, nós devemos viver então segundo essa nossa condição: amar o Senhor, amar os irmãos. E hoje, de forma muito concreta no Evangelho, Jesus nos fala uma dessas formas, né, e talvez a principal forma de amar a Deus, e aquele, como se diz, o termômetro, né, para a gente saber como está o nosso amor a Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus nos fala hoje no Evangelho. Esse guardar a palavra, né, não é guardar na gaveta, né? Isso aí muita gente faz, né? Isso aí não é prova do amor a Deus, né? Guardar a palavra de Deus não é fechar a Bíblia e deixar guardada, mas guardar a palavra de Deus significa guardar no coração, significa guardar no entendimento, significa ter contato com esta palavra de Deus. E guardar, quando na Sagrada Escritura fala de guardar a palavra de Deus, significa então acreditar nesta palavra. Quando nós ouvimos a palavra, acreditamos e colocamos em prática aquilo que nós ouvimos e acreditamos, então é sinal que nós guardamos no nosso coração esta palavra. E quem guarda a palavra de Deus, ama a Deus. Quem não guarda, não ama a Deus. E meus irmãos, isso é muito claro para nós, só que parece que muitas vezes a gente tenta se iludir, né? Vocês já perceberam que às vezes a gente é tão esperto, a gente acha que é tão esperto, que a gente tenta se iludir, né? Eu fico pensando, eu acho que Deus, né, eu vou fazer desse jeitinho aqui, eu acho que Deus não vai ver, né, eu vou fazer assim, eu acho que vai dar certo, mas no fundo a gente sabe que não vai dar certo. No fundo a gente sabe que Deus é todo poderoso e que Ele vê todas as coisas. E no fundo a gente sabe o que devemos fazer. E muitas vezes a gente não faz, tentando nos iludir, tentando, né, maquiar e pensar assim que Deus não vai ver, que Deus não vai se importar. Meus irmãos, guardar a palavra de Deus, guardar esta palavra é a nossa prova de amor a Deus, é a nossa retribuição pelo amor de Deus por nós. E guardar a palavra de Deus só é possível quando nós temos contato com esta palavra, né? Eu fico encabulado quando eu escuto por aí, as pessoas às vezes falam, na igreja evangélica, o povo lê a Bíblia,
Na igreja protestante, o povo, lá sim, o povo lê a Bíblia, o povo entende, o povo explica a Bíblia, o pastor explica a Bíblia e não sei o que e tal. Eles leem, eles explicam, eu não sei muito bem porque eu não frequento. Mas sempre vem acompanhado dessa frase dizendo, e na igreja católica, não lê a Bíblia. E meus irmãos, isso é uma mentira. E isso às vezes é por culpa nossa mesmo. Porque, por exemplo, se vocês participam só no domingo, se vocês não vêm à missa durante a semana, só no domingo, durante 3 anos nós lemos praticamente a Sagrada Escritura inteira, na Santa Missa. A cada Santa Missa nós temos uma leitura do Antigo Testamento, agora no tempo da Páscoa nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós temos uma leitura dos Salmos, nós temos uma leitura do Novo Testamento, nós temos uma leitura do Evangelho. Então imagina, só em uma missa nós temos no mínimo 4 leituras da Sagrada Escritura. E é claro que o tempo é muito pouco e o padre tenta sempre dar uma ideia, mas não pode parar aqui na homilia, não pode parar no padre. É preciso que depois cada um de nós nos esforcemos para ter contato com esta palavra. E a igreja organiza de forma tão prática, de forma tão bonita, que se a gente acompanha, se a gente segue, a gente vai entendendo cada vez mais a palavra de Deus, a gente vai cada vez mais se aprofundando nesta palavra, guardando esta palavra no coração e assim cada vez mais aumentando o nosso amor para com Deus e em Deus para com os irmãos e irmãs. Por exemplo, nós estamos acompanhando o início da igreja, o início da igreja cristã, da igreja católica, apostólica, fundada por Cristo, esta igreja a qual nós pertencemos, e esta igreja que está descrita lá no livro dos Atos dos Apóstolos já. E hoje nós escutamos esta leitura, onde os apóstolos eles se reúnem pela primeira vez para discutirem um tema, para discutirem algo que estava ali, sob discussão. Alguns diziam que podia ser assim, outros diziam que não podia, e eles se reuniram então pela primeira vez, e reunindo, discutiram, escreveram uma carta e enviaram para a igreja. E assim, meus irmãos, é feito até os dias de hoje. A igreja é apostólica, a igreja vem do tempo dos apóstolos, e aquilo que os apóstolos fizeram e faziam foi se repetindo também durante esses 2000 anos da igreja. Por isso, quando o Papa, que é o sucessor do apóstolo Pedro, se reúne com os bispos, nós chamamos de concílio ou de sínodo essa reunião, ali também eles discutem temas muitas vezes e depois dão um parecer para a igreja. E qual era o tema que eles estavam discutindo? Eu nem vou perguntar para não gerar constrangimento. Às vezes pode ser que muita gente se lembra, mas às vezes alguns não se lembram. Então é importante estar atento a isso, porque aí a gente já vai percebendo, então por que o Papa chama os bispos e se reúnem, discutem? Lá nos Atos dos Apóstolos já era assim, lá com Pedro, com Paulo, com Barnabé, com os outros apóstolos já era assim. E quanto mais a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, mais a gente vai conhecendo também a nossa igreja. E por isso nós não podemos dizer que nós não lemos a Bíblia. Pode ser que eu não leia a Bíblia, pode ser que você particularmente não leia a Bíblia, mas nós como igreja, nós lemos sim a Sagrada Escritura e nós guardamos no nosso coração. Então a discussão era se os pagãos, nós nos lembramos que Jesus Cristo ali fundou a sua igreja no meio dos judeus. Então os apóstolos eles saíram do judaísmo, eles eram judeus, se tornaram cristãos. Só que com o passar do tempo, muitos pagãos, muitas pessoas que não eram do judaísmo, não eram judeus, eles também queriam se converter e se converteram, se tornaram cristãos. E aí começaram a pensar, será que para um pagão se tornar cristão, ele precisa antes se tornar judeu? Será que é preciso virar judeu para depois virar cristão? Então eles se reuniram, decidiram e se pronunciaram. E aí nós temos um ensinamento e eu gostaria de chegar nesse ponto. Quando eles escrevem a carta, uma coisa chama a atenção. Eles vão dar a resposta para o povo e eles dizem assim:
nós nos reunimos e nós decidimos, o Espírito Santo e nós, o Espírito Santo e nós, decidimos que não é preciso, né? Todos nós somos chamados por Deus, então não precisa virar judeu para depois virar cristão, né? Se fosse assim, todos nós aqui hoje, né, precisaríamos ser, os homens, né, precisaríamos ser circuncidados para depois sermos batizados. Então isso, né, os apóstolos mesmo já decidiram que não é preciso. E meus irmãos, toda decisão na vida da igreja, toda decisão na nossa vida, deve ser sempre o Espírito Santo e nós. Que grande ensinamento é esse? E muitas vezes algumas coisas não dão certo, algumas coisas não vão para frente, porque às vezes a gente quer colocar nós e o Espírito Santo. Primeiro primeiro aquilo que eu penso, primeiro aquilo que eu quero, depois, né, se der certo, né, se der errado, aí eu peço ajudinha para o Espírito Santo, né, para ele vir, soprar aqui, ver se dá um empurrãozinho. E meus irmãos, assim nunca vai funcionar. Assim as coisas não funcionam nem na igreja e nem na nossa vida. Sempre, em primeiro lugar, deve ser o Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o advogado, o conselheiro, aquele que Jesus nos fala hoje no Evangelho, que será enviado sobre nós pelo Pai. E nós recebemos esse Espírito Santo no nosso batismo, na crisma. Nós somos templos desse Espírito Santo, nós somos templos da Trindade. Nós ouvimos também no Evangelho, aquele que me ama guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos e habitaremos nele, habitaremos no coração da pessoa que ama a Deus e guarda a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que fique isso no nosso coração neste domingo. Tudo aquilo que vamos fazer, todas as decisões que vamos tomar, é preciso primeiro invocar o Espírito Santo de Deus, é preciso colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, e assim, iluminados por esse Espírito, nós saberemos tomar as decisões corretas. Guardar a palavra de Deus, acreditar em Deus que nos diz tantas coisas, nos pede tantas coisas, nos promete tantas coisas, e guardando esta palavra, nós estaremos amando a Deus, e amando a Deus, nós estaremos vivendo aquilo que Deus quer para cada um de nós, estaremos vivendo em paz, estaremos vivendo esta harmonia entre nós e principalmente com Deus. Então que o Senhor nos dê essa graça de buscar conhecer cada vez mais a sua palavra e conhecendo, acreditar, acreditando, amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.